Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. E aí passou 67, 68. O 68 estava... o mundo inteiro estava em ebulição, né? Era na música, era no cinema, era nas artes plásticas, era na poesia. Foi um dos momentos que a humanidade viveu mais espetacular, eu acho, em que os jovens, a França, Estados Unidos, os Black Powers, Angela Davis, Mandela, foi um momento muito sofrido e muito rico também, porque até hoje estamos no terceiro milênio, estamos em março de 24, né? E nunca aconteceu nada parecido ao que aconteceu em 68, 67, 69 no mundo inteiro. Sim, depois aconteceram muitas guerras, Vietnã, Coreia, né? E por aí afora. Mas aquele momento que, ao mesmo tempo, era de dor, de tortura, de desaparecimento de crianças, ao mesmo tempo que acontecia isso, tinha o Glauber Rocha, que fez um cinema espetacular. Tinha Nelson Pereira dos Santos, a gente tinha Picasso, a gente tinha Neruda, a gente tinha Paul Sartre. As mulheres saíram à rua e foram lutar junto com os homens pelos mesmos direitos que a gente luta hoje, né? Pela liberdade, pela conquista de espaço. O movimento negro, ele sim se dava, porque na época de 60 nós não éramos racistas. É interessante como o mundo deu tecnicamente ele deu um salto muito grande, mas em questão de comportamento e organização, o mundo deu um retrocesso muito grande, porque teve que começar tudo de novo. Tudo começou de novo. Só Cuba que não teve que começar de novo. Porque Cuba, sim, se organizou civilmente, organizou, apareceu a Nova Trova, os jornalistas, o cinema, e por aí afora. E se a gente continuar falando aqui, a gente fala um mês. Não dá. Bom, decidimos que a única solução seria sair do Brasil, levar as crianças para Cuba, e eu ficaria lá um tempo, depois voltaria para continuar a guerrilha. Já mais estruturados, etc., e a própria internamente, mas as coisas não correram como nós pensamos, né? Muita gente foi presa, muita gente torturada, muitos desaparecidos. Teve a guerrilha do Araguaia, que ainda é um grande mistério para a gente não conseguiu desvendar ainda. Muita coisa já se conseguiu, mas ainda tem muitos desaparecidos que a gente não tem a menor ideia do que aconteceu. Por que desapareceram? Talvez tenham sido jogados em alto mar e nunca mais vão aparecer. Não? Pode ser isso.
E decidimos que a única solução, de fato, não tinha outra saída. Cuba é uma ilha, você só chega de barco ou de avião, não tem outra. Nós não podíamos sair pelo aeroporto, porque éramos procurados. Tinha que atravessar a fronteira e sequestrar um avião fora do Brasil. E isso foi o que nós fizemos. Atravessamos a fronteira, preparamos todo um sequestro e atravessamos a fronteira. E no dia 31 de dezembro, para primeiro, no pleno Réveillon, nós sequestramos um avião em Montevidéu. O avião, essa é aquela ironia do destino, né? O avião tinha uma pane, Eita. o avião tinha uma pane e o avião não tinha autonomia de voo, só podia voar 2 horas. Cuba ficava a 9 horas de distância, então não era fácil. Mas o comandante da aeronave era um cara espetacular, sabe? Ele já tinha sido sequestrado uma vez, então ele foi dando para a gente as dicas, porque nós não conhecemos nada de aviação. Então, você imagina, sequestrar um avião sem conhecer nada de aviação, eles podiam ter levado a gente para qualquer lugar. Ô, Marília, bom, a decisão de sequestrar o avião no Uruguai está explicada. Vocês não podiam chegar no aeroporto. Mas e vocês conseguiram atravessar a fronteira de forma clandestina? Bom, atravessar a fronteira foi bastante complicado, porque nós tínhamos medo, eu tinha aquele medo que na fronteira tivesse nossas fotos. Por sorte, não tinha. Pelo lugar que nós decidimos atravessar, não tinha aquele cartaz com a minha cara. Não. E depois também a cara estava bem disfarçada. Mas, Não de sei. qualquer maneira, tinha Sei. 2 crianças. Perfeito. Agora, ô Marília, aí vocês foram ao aeroporto de Montevidéu. E para chegar ao avião, como é? Compraram passagem? Como foi esse Ah, processo? não, claro, comprar uma passagem normal. Normal. E o grupo? Normal. Por quê? Normal. Porque a gente podia voltar, viajar com identidade. Sei, E compramos a passagem num avião brasileiro, não uma passagem para Cuba, não sei, uma passagem para a Europa. A gente comprou uma passagem num voo que voltava para o Brasil. certo. Só que ele não ia voltar para o Brasil. A gente ia sequestrar ele antes. E foi exatamente o que E aconteceu. o grupo tinha. Eram quantos companheiros no grupo? Na realidade, nós éramos cinco, Cinco. E mas mais as duas crianças. éramos cinco com as crianças. Mas o comandante da ação, o James Allen, que é considerado desaparecido, nunca ele foi encontrado. O James Allen era uma pessoa de um temperamento muito difícil, muito, muito difícil. E ele decidiu que um simpatizante, que era muito jovenzinho, que ele tinha ouvido, que ele ouviu o que a gente estava falando, e fez o Conga ir no sequestro. E um outro companheiro, a mesma coisa. 2 pessoas foram que não eram militantes. Viraram militantes depois, mas não eram militantes, eram apenas simpatizantes. Simpatizante era aquele que estava de acordo com o que a gente fazia, nos ajudava, mas só até ali. Ele não fazia ação nem nada. Então, aí aumentou o número de pessoas. Mas, para entrar no avião, alguém tinha que entrar com as armas, porque era arma para todo mundo, menos para Marcelo Eduardo, né, que era pequeno. Eu tive que entrar, como eu tinha as crianças,
bolsa com mamadeira, bolsas e bolsas, porque mãe anda com cheio de bolsa. Então, eu coloquei uma cinta, eu era muito magra, então dava para disfarçar. Comprei um vestido tubinho, naquela época, hoje em dia já está usando de novo, já é moda, outra vez aqueles vestidos que abrem assim e fica solto no corpo. Sim. E era moda da época, naquela época, não? Era ótimo, que fresco, charmoso. Eu coloquei uma cinta com as armas ali dentro. Entrei com as crianças, o policial até ficou me ajudando para lá e para cá com as crianças, porque as crianças corriam no aeroporto, mas os aeroportos naquela época não tinham detector de arma nem de nada. Então você podia passar para lá e para cá que eles não iam detectar que tinha arma. Eu entrei no avião e sentei estrategicamente para passar as armas. Você, naquela hora que está todo mundo guardando mala, botando para lá e para cá, aí vinha um, pegava uma arma, o outro pegava uma arma, o outro pegava uma arma, pronto. O sequestro em si, propriamente dito, é fácil. Por quê? Não, eu não estou incitando ninguém a sequestrar. É fácil, porque quando o avião decola, você não pode levantar. Não é? Você não tem que ficar com cinto. É. Nessa hora foi que o James Allen foi e disse ao comandante que desviasse o avião para Cuba. Aí o Amaral, porque quando eu lancei aquele livro que você viu, Sim. na Havana, Aham. o Amaral disse que o avião tinha problemas. Não voava mais que 2 horas e ainda tinha uma pane, que ele não havia a menor condição de chegar a Cuba. Aí nós decidimos que não, que ele inventasse, mas nós íamos chegar a Cuba. E esse sequestro levou 4 dias. Quatro. Eita, danado. Aí Foi. vocês pousaram aonde? Vocês, aonde Não, a saiu o gente voo? foi para Buenos Aires, Buenos aí Aires? de Buenos Aires a gente foi para Antofagasta, no Chile, de Antofagasta a gente foi para Lima, E, mas isso e, passava os dias, É, né? Com isso passava os dias. enquanto isso, a imprensa não estava noticiando, Ah, claro, né? Mas estava eu, todo mundo sabendo. E vocês sentiram alguma dificuldade em algum dos aeroportos de o avião ser cercado? Como é que era a dinâmica do voo em si? Dentro as pessoas estavam tranquilas, serviço de bordo, tinha comida para todo mundo, as crianças. não, aí acabou tudo. Por quê? Porque o voo era de Buenos Aires a Porto Alegre. Eita, bem perto, Era percurso bem. muito perto, então o que tinha de comida era zero. Era comida para um voo de 1 hora e pouco, ou um pouquinho mais, talvez 2 horas, porque os aviões eram menos velozes, né? É, Nesse tempo. Isso eu não me lembro quanto tempo levava de Montevidéu. Hoje leva muito pouco tempo. Leva 50 minutos você chega a é. Montevidéu. Mas naquela época devia ser umas 2 horas, talvez, menos que 2 horas, porque o avião não podia voar mais do que 2 horas. Por isso ele ia aterrissar em Porto Alegre, porque o voo era Montevidéu-Rio. Uhum. Mas como ele tinha uma pane e não tinha combustível, ele ia aterrissar em Porto Alegre e trocar de aeronave para vir para o Rio. Isso não podia acontecer, porque É. todo mundo já sabia que o avião estava sequestrado. Então, E com relação ao abastecimento do avião, com relação a ninguém, vamos dizer assim, nenhum aeroporto teve assim, assim, tecnicamente, depois, porque 30 anos depois eu encontrei com
com o piloto, com o copiloto e com o comandante. Os dois foram no lançamento do livro aqui. Oh, Deve ter lindo! sido um encontro Nesse, maravilhoso. Um encontro não, isso é maravilhoso. maravilhoso, isso. Porque quando eles chegaram na argumento, eu quase morri de emoção, porque você já pensou, 30 anos depois eu encontrei com eles. Foi lindo, muito lindo, sabe? E eles guardaram, o Hélio guardou, ele ganhou um charuto em Cuba. Ele ganhou um charuto, uma camiseta, e ele tinha todos os recortes dos jornais do mundo inteiro. Ele guardou no envelope e ele disse para mim, ele publicou depois, ele foi entrevistado e ele falou isso também para os jornalistas. Ele disse que ele passou a vida inteira a dizer assim: eu vou encontrar essa menina de novo. E ele ficou com aquela. E não é que ele encontrou comigo de novo e me deu de presente o charuto, a camiseta e os jornais. Foi mesmo. Eita. Foi, eu tenho alguma coisa. Eu coloquei no livro, em outra edição, porque eu encontrei o livro já estava impresso. Então, eu não tinha aquelas imagens, eu tinha as que estavam na Biblioteca Nacional. Mas mais imagens e mais documentos eu só pude colocar nas outras edições que saíram depois. Mas conhecê-los, eu conheci ali. E o Amaral a gente chorou muito, porque foi um encontro espetacular. Aí o Amaral me explicou como funcionava, como funcionou o outro lado do sequestro. Porque tinha um lado que nós víamos, mas tinha um lado que era o lado deles, né? Em Buenos Aires, o governo disponibilizou imediatamente combustível e eles tinham o equipamento que fazia a hélice girar, porque o defeito que tinha era esse. Eles não conseguiam, quando parava, a hélice não pegava de novo. Esse era o problema. Não dava para ficar aterrissando. E no Chile, o Chile tinha esse equipamento. E o E, Eduardo Frei, mas e comida? Eles não como? davam. E comida. Ah, não, a Eles não- comida acabou em Buenos Aires. ninguém mandou mais comida. Rapaz, Não, aí ninguém deu você. mais comida, Ah, é, mas tem nada de que. comida. Não, tá Nem errado. comida, nem água. Nem comida, nem água. No Peru, foi que a Panam, uma companhia americana, mandou comida para o avião, água e tal. Mas nós não tomamos, porque nós tínhamos, não, tínhamos que fazer isso. Eles poderiam colocar remédio, Sim, algum sonífero, veneno, qualquer coisa, para que a gente dormisse. uhum. E então nós, de fato, nós ficamos do dia 31 até dia 4 de janeiro sem água e sem comida. Marcelo e Eduardo tiveram a sorte de que eu levei latas de leite em pó e eu fazia mamadeira e tinha água também na bolsa e fazia mamadeiras pequenas, dava pouquinho, eles dormiam, brincava muito com eles, se comportaram assim, é alguma coisa meio inexplicável, que eu não sei nem te explicar como e por quê. Porque Marcelo e Eduardo não choraram, Marcelo e Eduardo não gritaram, porque criança não aguenta, né? 4 dias. Eles tomavam aquela mamadeira que eu dava, calculada, não sabia quando, até quando ia ter mamadeira para eles. E no Peru, quando chegou no Peru, isso é um grande orgulho. Esse sim é um tremendo orgulho que eu tenho.
não sou eu, como os meus companheiros, meus amigos, é que eu te falei anteriormente que o Jaime Salem era muito difícil e muito machista. Quando chegou no Peru, o governo do Velasco Alvarado já estava em contato com a CIA, FBI, o governo brasileiro, quer dizer, a ditadura brasileira, para me retirar do avião, inventar uma forma de que eu descesse com as crianças. Por quê? Eu costumo dizer que eu devo a minha vida, não só eu, mas todo mundo que estava lá. Nós devemos a nossa vida aos jornalistas comprometidos com a profissão. Porque você sabe que tem, infelizmente, nós temos jornalistas que não falam a verdade, eles próprios são verdadeiras fake news, mas também existem jornalistas muito decentes. E esses jornalistas foram ao aeroporto para dar cobertura ao sequestro, porque nós tínhamos feito um manifesto entregue aos tupamaros e pedimos aos tupamaros que distribuísse para a imprensa. Então, quando nós chegamos no Peru, a imprensa toda estava naquelas varandas. Estava, sim, de jornalista e também pessoas do povo com faixas desejando sucesso, que sim, a gente ia chegar em Cuba. Bom, você sabe como é, como acontece. Só que, um determinado momento, eles tiraram todo mundo de lá, entraram os tanques para dentro do aeroporto, cercaram o avião e o ministro de Relações Exteriores do Velasco Alvarado foi ao avião e quem conversou com ele foi o Amaral, o comandante. O comandante veio, o comandante falou com ele e ele queria, o Velasco Alvarado me oferecia asilo, que eu descesse do avião e ele me daria asilo, tudo, casa, comida, escola, etc, etc. Eu disse que não, eu não ia descer de maneira nenhuma, que eu não ia deixar meus companheiros ali dentro, porque eu sabia o que ia acontecer. Quando eu descesse, eles jogavam bomba no avião, com certeza. E eu disse, não, eu não desço. Três vezes o ministro veio ao avião e o Amaral disse, olha, não adianta porque ela não vai descer mesmo. Ela disse que ela morre aqui, mas ela não desce. Mas, naquele momento, eu decidi, naquele momento, segundo o próprio Amaral e o Hélio ainda é vivo, o Amaral faleceu já, na pandemia ele faleceu. O Hélio o Hélio era o copiloto. Então, o Hélio é que até nos contou todos esses diálogos, como foram os diálogos, porque antes a gente não conversava com eles. Para nós era o essencial, a gente só falava o essencial. E o Hélio, eu disse, o James Allen veio, o Andrade, e disse, e agora? Porque ele ficou apavorado de que eu descesse. Eu disse, não, Andrada, eu não sou traidora, eu sou revolucionária e eu não vou descer do avião. Você pode estar tranquilo. Aí sim houve um momento muito delicado, porque os passageiros ficaram furiosos de que eu não descesse. Alguns ficaram calados, mas teve outros que disseram, você é maluca, vai deixar matar os filhos, né? Comunista é louco, não sei o que, não sei o que. Mas não era bem isso, é que você não vai entregar os teus companheiros à, à tortura, tudo. Eu acho que eu não conseguiria viver até hoje se eu tivesse feito isso, sabe? A minha cabeça não funciona, não funciona dessa maneira. Aí eu disse para o Andrade, eu disse, Andrade,
Eu vou ficar no avião, não vou descer, mas a partir de agora quem manda sou eu, porque, afinal de contas, são os meus filhos que estão em jogo. Vocês também, os passageiros, eu, mas os meus filhos estão em primeiro lugar. Aí houve uma troca de comando, eu tenho orgulho de ser a primeira mulher no mundo que comandei um sequestro que todo mundo salvou. Chegamos a Cuba, Sim, mas e peraí, a peraí. primeira, Mas peraí. Aí houve a troca de comando, os, os, os mas pass... mas sim, os mas aí passageiros ficaram calmos, ficaram calmos e aí os tanques recuaram. os tanques recuaram, porque eu não ia descer de maneira nenhuma. Os jornalistas já tinham mandado telex para todo mundo. Então, França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Portugal, todo mundo já dava notícia de que havia um avião sequestrado no aeroporto do Peru com duas crianças pequenas. Então, eles não puderam atacar o avião, porque seria um escândalo muito grande internacionalmente porque os jornalistas já diziam, nas matérias, né, já diziam, está no aeroporto tanques, soldados, a polícia, o exército, mas não só do Peru, do Brasil, do Panamá, sabe, dos que estavam de acordo e coniventes com a ditadura brasileira. Então, Certo. isso, com- mandar o Eduardo Frei mandou o tal equipamento que fazia o avião funcionar, colocaram. Aí depois o Hélio contou que Sim, no Panamá, aí saiu de Lima e foi para o avião tinha 2 horas de autonomia. Saiu de Lima e foi para onde depois? Panamá. Para o Panamá, certo. Eram exatamente 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Certo. Uhum. No Panamá, chamaram, estavam lá longe, assim, a gente podia ver, abria a cortininha, e a gente podia ver um grupo assim, o, o avião ficou bem longe como chama? Do aeroporto. Ficou numa pista lá bem Sim. longe. Mas nós víamos uma série de pessoas assim, longe, mas víamos. E o Hélio, o copiloto, foi até lá porque eles chamaram. Quando o Hélio chegou lá, o Hélio viu que tinha representantes do Brasil, por isso que nós sabemos desse outro lado da história, porque o Hélio nos contou que tinha FBI, com roupa de FBI, tinha CIA, tinha Scotland Yard, estava todo mundo, Exército Brasileiro, sabe, viu tudo. E o Exército Brasileiro deu ao Hélio um revólver para que, quando ele chegasse dentro, de volta, no avião, ele matasse qualquer um, para criar o pânico. O Hélio pegou a arma, porque não tinha como, eles podiam assassinar o Hélio ali também. O Hélio entrou com a arma, falou com o Amaral e disse: não, nós não vamos fazer isso. A gente não vai atirar em ninguém. E não atiraram, esconderam a arma. E 30 anos depois, ele tem o chaveiro dele, é uma bala desse revólver. Sabe? Quer dizer, uma tragédia É romântica, muito uma romântica. história fascinante, uma história fascinante. É, de fato. Ô Marília, e ao chegar em Havana, aí Ao é, chegar em Havana foi muito. Hoje eu acho muita graça, sabe? Eu acho graça porque passaram todo esse tempo.
Mas, a única coisa que nós sabíamos, assim, certo, é que no aeroporto estava escrito Aeroporto José Martí. Bom, olhei pela cortininha e estava escrito Aeroporto José Martí. Na realidade, eu acho que como se disse, eles pisaram na bola. Se eles quisessem, eles podiam ter aterrissado na Jamaica, no Haiti, qualquer outro lugar, mas eles foram para Cuba. Eu acho que o Amaral não aceitaria, sabe? O Amaral era muito íntegro, esse comandante. Quando entra no avião dois cubanos com cara feia que eu digo assim, cara amarrada, e diz aonde estava a mulher. Falou em espanhol, mas eu entendi, né? A mulher com as crianças. Ele veio, como se diz, chegando assim perto de mim. Quando eu cheguei na porta do avião, que eu olho aquele aeroporto, era verde, completamente verde, verde camuflado. E uma coisa, caramba, e agora? Não, e agora? Os dois cubanos com a metralhadora na mão, eu com o celular no braço, segurando os dois aqui, que eu não ia deixar meus filhos soltos por nada desse mundo. E começa a descer a escada apavorado. Eles fizeram uma fileira. Como chama essa fileira? Eu sempre me esqueço. Aquela fileira assim de militares, e eu passei no meio. Mas quando eu cheguei no último degrau, que põe o pé na terra cubana, esse companheiro ainda está vivo, eu sou apaixonada por ele, apaixonada. Não sei se tem autorização para falar o nome dele aqui. Tem, Ah, sim, claro. Aqui não, você. não tem. Ah, sim, Não, você não tem. eu digo por ele. Ah, sim, 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 sim. Eu não sei se eu tenho, eu vou perguntar a ele. Aliás, eu vou até ligar para ele. Eu nunca perguntei isso, se eu tinha autorização para Mas dizer se o nome quiser que dele. ligar para ele agora, pode. Eu tô à sua espera, não tem nenhuma dificuldade. Aqui, Ah, quem manda não, é você, Marília. não, eu acho que não devo hoje. Então, não, não. Depois eu te falo. Ah, perfeito. Porque eu soube faz muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo mesmo. Eles estão fazendo um documentário com todos como chama? Com todos esses cubanos que eu sou apaixonada e que eles são apaixonados por mim igual. Outro dia ele disse, eu vou te dar um presente. Me ligou de noite e disse, vou te dar um presente. Aí eu disse, que presente? Que presente você vai me dar? Aí ele disse, agora te conto primeiro a história. Põe o pé na terra, com o Edu aqui no braço, e ele passou, fez um carinho no Edu. Naquele momento, eu entendi que eu estava em Cuba, porque nenhum exército ia fazer carinho no Edu. Ia, não ia. Não ia, Você não. acha que algum exército vai fazer Não um ia, não, carinho ia, no não. Edu? De jeito Não, nenhum. não ia. E aí nós fomos recebidos. é, Primeiro, Cuba não recebia sequestro de maneira nenhuma. Ficou aquela negociação com a Cruzeiro do Sul, porque tinha que tirar aquele avião de lá, até que depois de algumas horas, sim, nos deram comida, nos deram suco, bastante suco para nos hidratar, nos deram vacina, vacinou todo mundo. E, de novo, disseram que Cuba me daria asilo, mas não os outros. Os outros tinham que ir embora. Aí eu digo, não, então eu também vou. Eu vim com eles, eu vou ficar com eles. Até o dia que a gente decidir
se separar, mas agora eu vou embora também. Aí ficou aquela negociação, porque nós chegamos de tarde, umas 4 horas da tarde. E isso já era de noite, tarde da noite. O comandante tirava muitas fotos, 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 fotos. Vem um companheiro que eu nunca mais vi em toda a minha vida, falava portunhol, disse que o comandante tinha dito que as crianças eram muito lindas, que ele tinha adorado as crianças, muito lindas, e ele recebia como seus primeiros filhos latino-americanos. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida, porque depois de tanta angústia, de tanta, tanto desespero, tanto tudo, ouvir isso foi, ai, você não pode imaginar como que alívio. E que eu aceitaria os companheiros também. Aí nós ficamos. Que história maravilhosa. Ficamos Que 10 história anos, maravilhosa. amamos muito a Cuba. Eu encontrei você em Cuba milhões de anos depois. Foi. Foi lindo. Amo o povo cubano de paixão. O, Todas as crianças que foram criadas em Cuba, todas elas não sofreram no exílio. Por quê? Porque Cuba tem como premissa as crianças nascem para ser felizes. Cuba é um lugar maravilhoso. Agora, ô E Marília, assim passaram tantos anos, é, de 70, 50, quase 50 anos, muito tempo, creio que muito tempo, 50. muito tempo. Igual Marília, os seus companheiros permaneceram em Cuba muito tempo ou alguns Não, voltaram? eles foram embora em outubro do mesmo ano. E eu decidi não ir. Por quê? Tinha um, na- eu tinha uma filosofia de vida que era assim: eu era muito jovem, entrei para a guerrilha, decidi morrer pelo povo brasileiro, a morrer se preciso fosse, para acabar com a ditadura. Não tinha, na minha cabeça, não tinha sentido eu ir morar em Paris. Não tinha. Eu era professora, embora eu fosse muito nova, mas eu tinha recém acabado a universidade e tinha tomado aquela decisão. Eu sou muito assim, até hoje eu sou assim, Alexandre. Eu tomo uma decisão, eu sou daquelas pessoas que começam e acabam. Uhum, Eu não paro na metade do caminho. Ou por educação, ou por criação, uhum. porque eu sou leonina. Eu brinco muito com isso. Agora, ô Ou Marília, porque eu sou é, leonina, ou porque eu sou uma grande romântica, ou porque eu acredito no homem, eu e- acredito na por mudança. tudo isso também, por tudo isso. Agora, ô Marília, eu tenho uma dúvida. Essa jornada começou você, seus outros 6 companheiros, né, os 5, e mais, os 4 e mais os 2 que entraram no grupo. É, Aham. durante o voo, você travou algum conhecimento com o comandante e copiloto, né? O Não, comandante, a gente falava com eles muito secamente. eu sei, mas conheceu, não é? Sim. Ah, Conheceu, sim. né? Conheceu. E depois desse episódio, o comandante e o copiloto, você voltou a encontrar no lançamento do livro, nessa história maravilhosa, Aqui no Rio de Janeiro. esse encontro extremamente significativo, né? Mas e os outros companheiros foram para Paris, segundo você me falou. E Não, eles, foram para Paris, foram para Bélgica, depois foram para o Chile, sei, depois foram para o Chile. e você voltou a Eu encontrar, fiquei, você voltou a encontrá-los depois? sim. Não, só não encontrei o. Eu só não encontrei
O Andrada, que sumiu, desapareceu, né? A companheira que estava no voo, porque tinha uma mulher entre esses cinco, que ela, se acontecesse alguma coisa errada, eu fugia e ela ficava. Sim. Porque eu não gosto muito de falar isso, porque é muito chato saber que a pessoa ia se entregar e você ia conseguir Não, escapar. mas faz Não, parte por da sorte, segurança, né? E a mas era segurança segurança. E não aconteceu nada. Ninguém saiu ferido, só ferido, sim, emocionalmente a gente estava, mas ninguém saiu ferido, assim, nada. E encontrei o companheiro que. Porque, assim, durante 15 dias em Porto Alegre, a Dilma ficou com meus filhos, enquanto eu preparava toda a técnica do. Como chama? Toda a parte técnica do sequestro. A Dilma ficou com Marcelo Eduardo durante 15 dias. A gente nunca usou o nome da Dilma para quando ela foi candidata, nunca abusamos disso. Ela mesma é que, num discurso, falou, sabe? E ela tem loucura pelo Marcelo Eduardo. Quer dizer, na cabeça dela, o Marcelo Eduardo são duas criancinhas de 50 anos, sabe? É muito engraçado. Não, agora ela já acostumou, lógico, mas no início era engraçado, porque acho que na cabeça dela ficou aquelas criancinhas. E ela também era muito nova, ela tinha 18 anos. E cuidou de dois bebês. É, Quer dizer, uma pessoa muito especial, porque é muito difícil, não é a mesma coisa você parir uma criança, cuidar uma criança, e você pegar duas criancinhas e ficar 15 dias com ela. É complicado. Mas a Dilma é de uma ternura bárbara. Tanto que, quando as pessoas falam, porque a Dilma é emburrada, a Dilma é assim, a Dilma é assado, mas eu acho que as mulheres, mais ou menos, são emburradas. Né? Elas são alegres, mas elas são mandonas, elas são emburradas. As mulheres não são tão relax assim como os homens pensam. Né? As mulheres são. Não, eu acho isso. A Dilma é muito terna e eu costumo dizer para as pessoas, eu digo, gente, a Dilma não é isso. Por que que ela não é isso? Porque Marcelo e Eduardo nunca foram um psicólogo. E era para eles irem ao psicólogo. Eles passaram um ano só comigo. Um ano comigo, mais ninguém. Você tira 15 dias essas crianças de junto da mãe, essas crianças têm que ter Freud, no mínimo. uhum. No mínimo, Freud ou Jung, para cuidá-las, porque elas iam ficar piradas. Marcelo e Eduardo não tiveram nada. Marcelo e Eduardo, hoje, é interessante, eles estão fazendo um livro sobre as crianças no exílio. Uma companheira do Sul tem um grupo grande de crianças, não, que não são mais crianças, e eles pediram ao Edu, que o Edu é o menor, pediram ao Edu e ao Marcelo se eles podiam escrever sobre o exílio. Aí o Edu disse que não ia escrever, porque todo mundo escrevia coisas de um sofrimento enorme. E eles nunca sofreram. O exílio, para eles, significava poesia, música, teatro, escola. Bom, eles viveram em Cuba, Alexandre. Então, eles E estudaram Cuba, em Cuba. Cuba realmente é um. Cuba é É, Cuba, as, né? Agora, as crianças que viveram em Cuba, elas nunca foram ao psicólogo. Marília, em Cuba,
você teve contato com outros brasileiros igualmente? Sim, a princípio não. Durante algum tempo, durante algum tempo a gente ficou clandestino porque poderia ter alguém que tentasse nos sequestrar e tal. Os cubanos davam assim uma proteção total, total, total mesmo. Nós tínhamos não somente eu, outras duas companheiras que tinham crianças, nós tínhamos guarda-costas, sabe? A gente não podia ficar, vamos dizer, saindo por aí sozinho de noite, não, não podia. Mas depois que passou um ano, eles foram aliviando, deixando, já estávamos mais acostumados. E eu também acho que, de uma certa forma, durante a vida inteira eles nos cuidaram. Eles só não falaram, Uhum, sabe? Eles só não dizia fulano, porque sempre tinha um cubano atrás, uhum, sempre tinha um cubano junto. De uhum. uma forma ou de outra, tinha um cubano. Depois estavam escolas cubanas, que eram super protegidas, né? E eu penso que até hoje eles me protegem, eu estando aqui, até hoje, sabe? Acontece alguma coisa no Brasil, a primeira coisa é entrar uma chamada de alguém para perguntar: você está bem? Tem alguma coisa? Está precisando de algo? Uhum. Mesmo com toda a dificuldade que eles, nesse momento, estão vivendo, ontem de ontem mesmo, chamou uma companheira e disse: como é que estão aí? Como é que está? Como é que está? O que está acontecendo? O que que houve? O que que houve com essa história do dia 31? Tarará, tarará. Ah, não fica amargurada, faça aquilo que o teu coração mandar, sabe? Sei. Ô, Até Marília, hoje. nós estamos chegando assim, ó, na reta final desse nosso encontro, que é maravilhoso, né? Eu, não, eu sabia que ia ser um encontro extremamente interessante, mas não sabia que tanto, né? Não sabia que você ia contar coisas tão emocionantes. Mas como é que foi o período assim em que o mundo lutava pela anistia no Brasil, né? Haviam grupos organizados no exterior, haviam grupos organizados no interior do Brasil. Como é que você eh, percebia e se engajava nesse momento, nesse esforço que lutava pela anistia no Brasil? Olha, na realidade, o movimento saiu do Brasil para fora. O movimento pela anistia, ele nasceu dentro do Brasil. Ou os brasileiros começaram a criar organizações pela anistia. E foi para o exterior, né? O movimento foi daqui para lá. De lá, nós começamos a trabalhar essa ideia junto com os outros companheiros. Brizola, Julião, Darcy, Betinho, todo mundo começou a trabalhar, Prestes, começou a dar apoio ao movimento que estava acontecendo aqui no Brasil, até que a anistia foi concretizada, né? Quer dizer, houve uma união muito grande de todo mundo que estava lá fora, junto com os companheiros que hoje ainda existem, né? Aqui, como é o Grupo Tortura Nunca Mais, Comissão da Verdade, até mesmo empresários que tinham filhos, industriais que tinham filhos, que tinham sido presos, que foram para o exílio. Então, na realidade, foi um movimento que uniu muito o Brasil naquele momento, tanto de fora e Cuba, a gente entramos de cabeça nesse movimento, sabe? E Perfeito. fazíamos milhões de reuniões e tal. É pena que nós não conseguimos
o que a Argentina e o Chile conseguiram, que fosse uma anistia de verdade, porque aqui a anistia foi para todo mundo. Então, o torturador foi anistiado e nós fomos anistiados e colocado na Constituição. Aí complicou tudo. Perfeito. Ô, Marília, e atualmente, né, os dias de hoje, nós estamos vendo aí a extrema-direita se organizando no Brasil, e me parece que de forma violenta, né, tentando organizar um golpe de Estado e tornando torturadores como se fossem heróis, o brilhante Ustra, alguém já falou. O que você acha desse? Isso vem ocorrendo no Brasil, mas também em outros locais do mundo, né? Você vê, por exemplo, as últimas eleições em Portugal, o crescimento do Vox na Espanha, a eleição do Milei na Argentina. Enfim, o que é que você acha desse momento que nós estamos vivendo? Existe, primeiro, a sua apreciação sobre o momento como um todo, depois, quais são os cuidados que nós temos que ter para não, para que aqueles tempos tão ruins. Alexandre, eu acho assim. Na realidade, desde a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os admiradores do nazismo começaram a migrar para a América Latina. Primeiramente, eles entraram pela Argentina. E durante toda a Segunda Guerra Mundial, entrou pela Argentina muitíssimos nazistas. Esses nazistas foram criando células nazistas e foram migrando para os outros países, para o Chile, foram migrando para o Uruguai, Paraguai e Brasil. Tanto depois vieram as ditaduras nesses países, as mesmas ditaduras com a mesma violência. Hoje em dia, no Brasil, nós temos registrados 5 milhões e tal, 5 milhões e 800, por aí, nazistas. Eles formam um partido e ele está localizado entre Florianópolis e Curitiba, mais para o sul do país. Mas, de qualquer maneira, eles estão espalhados por muitos lugares. Eu penso que quando houve uma anistia direta para todo mundo, esses grupos se aglutinaram. E o fenômeno que a gente nem deve falar, porque deveria ser proibido falar esse nome, mas temos que falar, a chegada do Bolsonaro no poder, ele é como se fosse uma árvore. Lá atrás, nos anos 40, era uma semente. Isso foi crescendo, 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 e chegou a 64. O que nós vivemos com o Bolsonaro, nada mais, nada menos, é como eu vejo, nada mais, nada menos que um reflorescimento dessa ditadura que não morreu. Na realidade, a ditadura ela não foi ceifada, porque, se você lembra, quando houve aquele julgamento do Mensalão, eu me assustei, levei um susto. Por quê? Porque as pessoas que iam depor da ABIN, que hoje é a ABIN, antes era o SNI, né? Eram funcionários do SNI,
Quer dizer, no governo Lula, quando houve ou mensalão, o ABIN tinha, a maioria dos funcionários eram funcionários do SNI. Então, eles nunca saíram do poder. Eles sempre ficaram no poder. Ficaram calados, esperando. E foram, assim, aquilo de trabalhando em silêncio, trazendo uma, trazendo esses movimentos religiosos fanáticos que e cada vez mais empobrecendo o povo. Quanto mais pobre você é, mais religioso você vai ser, porque você acha que Deus vai resolver todos os seus problemas. Dor de ouvido, de pé, câncer, olhos, Tudo. namorado, o que for. Até ontem, de ontem, eu estava falando exatamente sobre isso. Eu acho assim, se houver um Deus, pode ser que tenha. Eu pessoalmente, sou totalmente ateia, não acredito. Eu acho que o homem é muito prepotente e ele não admite que ele morre e acaba. Meu pensamento é esse. Agora, mas vamos supor que tivesse um Deus. Vamos supor. Esse Deus te deu uma terra que tem tudo. Tem água, tem terra para você plantar para comer, tem água salgada e água doce, tem passarinhos, tem poetas, tem intelectuais, tem compositores, tem atores de teatro, tem maravilhas. O planeta tem tudo. O homem tem neurônios para criar o que ele quiser. É só ele botar um sem menos, outro sem mais, porque aí já é uma questão de desenvolvimento de cada um, né? De cada um das possibilidades que você teve ou não de ter conhecimento. Mas, por exemplo, Einstein criou a bomba, mas ele não criou a bomba para que fosse jogada em Hiroshima. Mas o homem tem um lado bom e tem um lado ruim. Depende do meio que ele viveu. Então, eu acho que, por exemplo, eu estava dizendo isso para o professor, eu acho assim, o fim da picada, tudo as pessoas pedem a Deus. Ele já te deu tudo. Ele deu tudo. Você é que estragou tudo, sabe? Então, é normal que as pessoas tenham, é até normal isso, que as pessoas sigam um caminho mais fácil. É mais fácil botar a culpa em Deus do que em você. Ó, você comeu bastante gordura, você bebeu pra caramba, É, fumou demais. é, isso que você está colocando, de uma forma, contribui para o crescimento da extrema-direita, que, especialmente no Brasil, né, esses movimentos neopentecostais, né, que aproveitam essa massa mais maleável, né, mais É, influenciável, e, enfim, e cria umas bolhas de desinformação e, a partir disso, faz tudo que a gente está pensando. Bom, Marília, eu sabia, eu estava ansioso para conversar com você, ansioso mesmo. Eu, como sempre, conversar com você é uma coisa extremamente agradável. E essa conversa especificamente ultrapassou toda expectativa. Eu fico muito feliz, Marília. Eu espero revê-la em breve,
porque no último encontro que nós tivemos lá, me parece que nós tivemos, jantamos num restaurante chamado Hanoi, não esqueço mais nunca, desde aquele tempo que eu tenho curtido saudades da forma encantadora como você coloca as coisas. E não foi diferente hoje. E hoje você conseguiu acrescentar mais algumas coisas, não apenas pela vida movimentada, mas também pelo encontro que você teve por ocasião do lançamento do seu livro, que deve ter simplesmente sido uma coisa fantástica para quem te estimulou também. Eu acabei de conversar com Marília Guimarães, essa pessoa encantadora que está do meu lado, e eu espero que as pessoas aprendam muito com ela. A história de Marília tem que inspirar todo mundo. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa se despedir de todos nós, mas eu prometo a vocês que eu vou tentar, muitas e muitas vezes, conversar com ela sobre esses temas e outros também. Marília Guimarães, para as despedidas. É, eu agradeço de todo o coração. De fato, foi, para mim, foi um encontro espetacular. Eu te conheci de cabelos pretos Foi. e hoje você está de cabelos brancos. Quer dizer, faz algum tempo, mas foi um encontro muito mágico, aquele nosso encontro em Havana. Você lançando um livro maravilhoso, que eu gostei demais. Não sei se você continua escrevendo. Continuo, sim, continuo. Pois é, você tem que me dar essas informações que eu não tive mais, porque eu me perdi de você. Não, a gente se perde, é normal até, porque você mora em outro estado, eu moro aqui. Não é tão longe, hein? Não tem desculpa. Mas o trabalho que você está fazendo é muito bom, muito interessante, porque quanto mais conhecimento nós pudermos dar ao povo brasileiro, nós estamos fazendo cada dia uma revolução. A gente está fazendo as pessoas pensarem. E no momento em que as pessoas pensam, elas descobrem, às vezes, um grãozinho de areia, mas aquele grãozinho de areia juntando vai entender que o Brasil é muito lindo. O Brasil tem um povo maravilhoso. É um povo que merece ter uma vida muito boa, com muito conhecimento, com possibilidades de trabalho, possibilidades de estudar, e todas as pessoas devem. Nós, como seres humanos, nós somos obrigados, é nossa obrigação, ajudar as pessoas a pensar, a conhecer, a, a ter mais conhecimento, porque tendo mais conhecimento, a gente consegue cortar a erva daninha. Muito obrigada, um beijo grande. Estou aqui e estou com uma saudade danada de você. Beijo, beijo a esse público e estou às ordens sempre.